Boa tarde a todos. Antes da gente iniciar, são os recadinhos básicos. A gente ainda tem o nosso grupo de estudo presencial na terça-feira, 19h30. E o grupo de estudos na sexta-feira online, daí do estudo do Livro dos Espíritos, 19h30 também, mas de forma remota. E agora, este mês de maio, a gente abriu 2 novas atividades. Uma presencial, que acontece no sábado, logo depois da exposição, às 16 horas, que é o estudo do Evangelho. Então, no sábado a gente tem a exposição do Evangelho. E aí, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais e conhecer realmente o Evangelho, a gente está estudando das 16 às 17, aqui, presencialmente na casa. Então, quem quiser, está convidado a permanecer conosco até às 17 para a gente estudar. E a gente tem também uma atividade nova que começamos agora no mês de maio, que é o Evangelho no Lar. Então, a gente se reúne remotamente, tá? Pelo Google Meet, às 21 horas. E aí a gente faz uma leitura do Evangelho e a gente faz uma breve discussão. Não é uma palestra, não é um estudo, o propósito é diferente. O propósito é aquilo que a gente tem nos folhetinhos ali da entrada. Fazer o Evangelho no lar. É como abrir a porta da nossa casa para que Jesus venha conosco, né? Nos auxiliar e trazer a espiritualidade para dentro da nossa casa e que ela possa ficar ali. Né? Então, é um momento muito gostoso, fica o convite também para quem quiser. Convido a todos, então, para que a gente possa fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Que possamos, então, mentalizar a figura amorosa do Mestre e que possamos deixar que os seus ensinamentos de luz penetrem nos nossos corações, que encham de luz e de amor o nosso ser, o nosso espírito, que possamos então compreender a passagem do Evangelho que vamos estudar, que vamos ler na tarde de hoje, que ela possa tocar as nossas fibras mais íntimas e que elas possam promover a nossa mudança interior, a mudança da nossa forma de pensar e da nossa forma de agir perante o mundo como um todo. Que a paz e a luz possam estar conosco em mais essa atividade. Que assim seja. No sábado, então, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, numa sequência. Hoje estamos no item 18 do capítulo 13. É nas instruções dos espíritos que um espírito familiar, é assim que ele assina. Um espírito familiar, Paris, 1860. É um trechinho bem pequenininho. Então, por conta disso, eu coloquei os pedacinhos aqui no slide para a gente ir estudando, para a gente ir lendo junto e compreendendo cada pedacinho, tá? Então, deixa eu pegar aqui a minha apresentação.
O espírito familiar, ele começa falando assim para nós: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Então aí ele já está dizendo, né, que esses espíritos que estão encarnando e que vão passar por aquelas provações, eles vão passar por muito sofrimento. Mas aí a gente se pergunta, tá, mas por que Deus permite esse tipo de coisa? Né? Aí lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, ele fala das escolhas das provas. E aí ele nos diz que antes de encarnar, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão daquilo que lhe sucederá no curso da vida. Ele próprio escolhe o gênero das provas que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus que impõe esses sofrimentos para os órfãos. Não é ele que diz: você foi escolhido para ser um sofredor. Não, não funciona assim. A gente, enquanto espírito lá na erraticidade, a gente escolhe algumas provas. E quando a gente está lá na espiritualidade, a visão é bem diferente. É como se quando a gente está no topo de uma montanha e a gente olha para baixo da montanha e a gente vê lá uma subida, um morro. A gente olha aquele morro e diz: aquilo lá é fácil, eu consigo subir. Daí quando tu desce, tu começa a subir aquele morro, tu vê que ele é puxado, ele é, né, sofrido. É mais ou menos assim que acontece. Quando a gente está lá na espiritualidade, a gente vê as provas que a gente vai passar e a gente percebe, eu vou dar conta. E quando a gente está aqui encarnado, que a gente passa pelas provações, aí a gente sofre. Mas aí a gente precisa, então, né? E tem todo esse aparato da doutrina espírita que nos consola e nos esclarece. Não vai tirar a dor e o sofrimento da gente, mas vai nos auxiliar a passar com ela com menos peso, com menos sofrimento. E sobre os órfãos, a gente vê situações, né, aqui no nosso mundo e passa por uma série de questionamentos. Aqui até eu trouxe uma imagem de uma família que adotou várias crianças. Mas antes de falar disso, eu queria colocar esse trechinho aqui da sequência do Evangelho. Ele diz então que Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade seria amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. E aí aqui eu trouxe essa fotinho de uma família que eles tiveram filhos biológicos deles, mas eles adotaram outras crianças que viviam numa situação de dor e abandono em outros lugares do mundo, inclusive, né? E aí o Evangelho ele nos explica que a orfandade existe e precisa existir para exortar-nos a servir-lhes de pais. Olha que bonito isso. Então, a espiritualidade vem e coloca a orfandade como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de praticar a caridade. Essa família, no caso ali, entendeu o recado e conseguiu abrigar junto com os seus crianças que não eram do seu sangue, mas que precisavam de um lar. A orfandade existe e precisa existir, assim como
várias calamidades e vários sofrimentos que acontecem no mundo. É a natureza nos dando uma oportunidade de aprender e de crescer. Tá, mas que oportunidades são essas? A gente se questiona, mas para que tanto sofrimento? Eu não posso aprender de outra forma? Cada um tem uma forma diferente de aprendizado. Tem alunos, né, prof, que estudam e têm uma dificuldade de aprender. Tem outros alunos que simplesmente ouvindo o que o professor vai falar, já conseguem pegar direitinho. Porque nós somos diferentes. Então a gente precisa de oportunidades diferentes para crescer e evoluir também. Aí a gente vê que a orfandade existe para que cada ser que passa por este sofrimento possa exercitar a humildade. Então, aqueles seres que estão abandonados, né, eles precisam desenvolver dentro deles a humildade. Não se sabe o que fizeram na outra vida. Não nos cabe julgar. Talvez eles tenham exercido alguma posição onde eles estivessem em destaque e eles não souberam respeitar os mais humildes. Aí eles podem vir numa situação que exige que eles tenham humildade. Pode também, tá? São possibilidades. Cada caso é um caso, né? Então, para a gente entender por que essas coisas podem acontecer. A orfandade também pode ser um resgate de débitos, de acordo com o comportamento que eu tive em outra vida. Aí, lá na espiritualidade, eu desenhei fiz meu planejamento encarnatório e eu entendi que ser órfão nesta vida iria me auxiliar no resgate de débitos. Então, podendo compreender talvez o que eu fiz outros passarem no passado. Não é um castigo. Entendam que isso não é um castigo de Deus, mas é uma forma de eu trabalhar a empatia. Uma vez que talvez eu não tenha tido empatia no passado, eu não consegui compreender o sofrimento do outro, agora eu vou passar por aquele sofrimento para conseguir desenvolver isso. A orfandade também ela vem como um auxílio para pais que não podem procriar. De novo, a dificuldade de procriação, ela também tem uma causa. Mas aí os pais que não podem ter filhos biológicos agora estão cheios de amor para dar. Eles têm essa oportunidade de adotar uma criança que está lá carente, precisando de amor. Então esse pai vai lá, essa mãe vai lá, resgata essa criança e enche de amor, dá tudo aquilo que ela tem para dar, né? Então, é uma forma também desses pais conseguirem crescer, também resgatar os seus débitos. Tanto vê que ali é um entrelace de oportunidades que a vida nos oferece. Todas elas que levam ao nosso crescimento espiritual. Então, eu posso não ter débitos do passado para resgatar. Eu posso estar quites com os meus débitos, mas eu posso ser uma pessoa melhor. Então eu posso vir numa encarnação e dizer agora eu vou ser uma pessoa melhor do que eu fui no passado. Que ótimo! Quem dera quando a gente possa chegar, né? Numa fase assim. Mas então, alguém que vem com uma missão, né? E aí vai passar por uma situação de sofrimento para conseguir se depurar ainda mais. Então, são escolhas que a gente faz antes de reencarnar. E eu acho que uma das maiores, né? Que vem como uma oportunidade para toda a sociedade. A orfandade, ela vem como uma oportunidade de exercício da fraternidade por todos nós.
Aquele que é órfão, que vai também trabalhar, aquele que pode adotar, a sociedade que pode desenvolver caminhos para diminuir o sofrimento daquele ser, né? Os governos que podem desenvolver legislações que amparem esse ser. Então é toda uma cadeia de crescimento, de desenvolvimento da caridade, da fraternidade. Seguindo então no Evangelho, o espírito familiar nos diz ainda: ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara em outra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas sim cumprindo um dever. Hoje a gente olha para uma criança abandonada com aquela carinha. Que espírito está habitando esta criança? O que aconteceu no passado? Não é por acaso que ela está ali. Isso a gente já viu. Pode ser resgate, pode ser a escolha de uma aprovação, enfim. Não nos cabe julgar. Mas e se aquela criança ali, naquele corpinho frágil, está habitando ali o espírito do meu pai, de um avô, de uma mãe, de um irmão, de alguém que me foi muito caro? Eu não iria estar ajudando aquele que eu amo? Né? Então é isso que ele vem nos dizer. Talvez essa pessoa que está ali está nos clamando ajuda, para que ela possa passar por essa dificuldade. Talvez a gente tenha sido coadjuvante dela nesses débitos que ela está resgatando. Então, aí fica o convite para que a gente alcance uma mão, ampare esse ser que pode ter alguém, né, dentro daquele corpinho muito amado. Seguindo, ele diz ainda: assim, pois, meus amigos, todo o sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Então, né, se todos merecem a caridade, quanto mais aquele que tem uma afinidade comigo, que mora no meu coração, que me estendeu a mão em um determinado momento e que agora é minha vez de retribuir. Ele diz ainda: não, porém, a essa caridade que magoou o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? O que ele está querendo dizer aqui? Que não é para a gente simplesmente ir lá e atirar uma moeda, atirar uma roupa usada, velha e suja, porque eu não vou mais usar em casa, então eu vou dar para aquela criança abandonada ali. Não é isso. Essa não é a fraternidade que a espiritualidade espera de nós. O que ela espera é que a gente doe aquilo que realmente a gente precisa. Então, aquilo que a gente usa, o que a gente quer, é o que a gente deve dar para o outro. É aquilo que a gente viu há umas semanas atrás no óbolo da viúva. Então, a gente não deve dar aquilo que está sobrando, a gente deve dar algo que nos é útil e que pode ser utilizado pelo outro. Isso falando materialmente e emocionalmente também. Então, estender uma mão, um abraço, um sorriso que seja. Quem não gosta e quem não precisa, né? Então, a gente tem que sempre cuidar muito quando a gente vai dar algo, doar algo, que não seja algo que vá espizinhar mais ainda aquele que está sofrendo. Devemos cuidar como
a gente alcança o pão, como a gente alcança qualquer donativo que seja. E não tá no Evangelho, tá? Mas eu lembrei e eu trouxe isso. A orfandade social. Como ela é importante a gente prestar atenção nela e como a gente acaba fazendo isso com os nossos idosos. Joga eles lá num canto, não só idosos, tá? Porque aqui eu botei a fotinho de um idoso, mas várias classes sociais, várias eu queria falar assim, classes, gêneros. A sociedade, ela tem como costume definir um padrão e quem estiver fora daquele padrão é excluído. A gente exclui por gênero, por raça, por cor, por idade, acaba excluindo os nossos idosos. E eles ficam órfãos, eles ficam abandonados. Né? Então, que a gente possa olhar para esses segmentos da sociedade e perceber que eles também precisam de um olhar fraterno. Antes de tudo, eles precisam de respeito. Então, olha que grande oportunidade de exercer a caridade, que grande oportunidade de abraçar esses nossos irmãos órfãos de qualquer tipo, sendo acolhedores não só materialmente, mas fraternalmente. Lembrando a máxima, né? De que a mão esquerda não saiba o que dá a direita. Então, que a gente possa incluir esses nossos irmãos sem ostentação. Porque daí é muito fácil, eu vou lá dizer, né? Lá fora, e eu trago alguém que está passando por uma necessidade, vamos bater uma fotinha e vamos postar nas redes sociais. Não, não é isso também, né? Que a gente possa, então, visitar o lar de idosos de vez em quando. A nossa casa-lar, Padre Oscar Bertoldo, que tem as crianças abandonadas ali, aguardando a adoção. Que a gente possa ir lá, levar no Natal, levar um presentinho para elas, ou mesmo fora de qualquer data. Ir lá dar um abraço. Como é que você tá? Você tá bem? Né? Ir lá conversar com eles. Estender a mão, dar um sorriso. Continuando no Evangelho, ele diz: dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina do coração, que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. E aqui eu tive que trazer, né? Uma fotinho do nosso Divaldo, que partiu para a pátria espiritual nesta semana, mas que nos deixou um legado de aprendizado muito grande, um legado de amor, de doação. Vamos ver se me dá tempo de eu contar uma historinha bem rapidinha. O Divaldo, ele adotou, durante a sua vida aqui, nessa última existência, 685 crianças. Eu sabia que era um número bem grande, mas quando eu peguei esse número, eu pensei assim, meu Deus do céu, ele viveu desenvolvendo, né, trabalhando com a mediunidade uns 75 anos. Se a gente for dividir isso, dá mais de 9 filhos por ano. Que trabalho magnífico que ele fez. E ele adotava essas crianças, ele registrava em cartório todas elas. Eu vou contar a historinha de uma delas, que é a que mais me tocou. Está aqui neste livro, Vivências do Amor em Família.
Eu falo muito desse livro nas minhas exposições, mas porque ele é incrível mesmo. E ali ele conta a história do seu filho Jaraguaçu. Foi o primeiro filho adotivo do Divaldo. Foi lá em 1952 que ele foi adotado. A criança foi encontrada por uma das senhoras que trabalhava com ele. Ela estava dentro de uma lata de lixo. Ela ficou chorando toda a noite. Eles não entendiam o que era, de onde é que vinha aquele choro. E de manhã cedinho, eles encontraram a criança lá, na lata do lixo, com formigas por cima do corpinho. Ainda com um cordão umbilical e cheio de formigas ali, que já estavam comendo a pelezinha frágil do bebê. Ele era bem pretinho, né? E juntaram ele e o Divaldo pegou e ele disse: o que vão fazer? Aí, né, falando, mas não sei o que a gente faz. Nunca tinham adotado uma criança ali. E aí o Divaldo ficou meio, né, atrapalhado e ele saiu correndo. Ninguém entendeu o que ele foi fazer, mas ele foi pro cartório naquele momento. Chegou lá no cartório e ele disse: eu vim registrar o meu filho. Ah, ok. Nome da criança, Jaraguaçu. Jaraguaçu Pereira Franco. Ok, nome do pai, Divaldo Pereira Franco. Nome da mãe. Ele disse: não tem. Fica aquela coisa, né? Mas como não tem? O senhor está perturbado. Não tem como não ter mãe. Pode não ter pai. Mas mãe tem que ter. Mas aí o Divaldo ficou ali. Não, mas não tem. Né? E aí ele não queria fazer o registro. Aí chegou o espírito de Alta de Souza, né? Ali do lado do Divaldo ele diz: pode dizer que é meu filho. Aí ele deu uma risadinha e aí o registrador ele disse: vejo que agora o senhor está se recompondo. Descobriu o nome da mãe da criança? Talvez tenha sido uma empregada sua, ou, né? Ele tava... E aí ele disse: é Alta de Souza. Tá bom. Foi lá, registrou Alta de Souza. E assim, né? Ficou registrado a primeira criança, o primeiro filho adotivo do Divaldo. Nas outras ocasiões, daí o Divaldo sempre registrava com essa mesma mãe. E aí o registrador, ele viu que vinha numa sequência assim muito forte. Ele dizia: bom, pelo menos o senhor é fiel. Ele dizia, né? Engraçado. E aí essa criança foi crescendo, bem negrinho, né? E aí ele um dia chegou e disse... todos chamavam ele de tio. Tio Divaldo, mas eu sou mesmo seu filho? Porque eu te chamo de tio e eu sou bem preto e o senhor é branco. Ele disse: não, você é meu filho. Mas por que eu sou preto e o senhor é branco? Porque você nasceu de noite. As crianças que nascem de noite são pretinhas e quem nasce de dia é branquinho. Foi a forma que ele encontrou para esclarecer, né? E aí ele disse: não, mas me disseram que eu fui achado na lata do lixo. E aí o Divaldo lembrou e ele disse: isso é verdade. Olha a saída dele. Mas a sua mãe foi muito esperta. Ele disse: porque se ela tivesse vindo e me entregado você, eu não ia aceitar. Porque eu ia dizer que ela que tinha que cuidar. Mas ela não tinha condições de cuidar de você. E ela queria muito que você fosse atendido aqui por nós. Então ela colocou você ali num lugar que a gente não ia ter como negar. Ela teve uma ideia brilhante. Ainda bem que ela fez isso, né? E aí o menino ficou mais confortado com essa ideia, né? Então ele percebeu realmente ela queria que eu fosse atendido. E muitas vezes os pais e mães que entregam os filhos para adoção, que abandonam, eles passam por uma dor, um sofrimento que a gente não sabe medir. E a gente muitas vezes acaba julgando. Então que a gente possa também evitar esse julgamento. A gente não sabe o que se passa na cabeça e na vida dos pais que abandonam. Que nós possamos evitar o julgamento e fazer isso que o Divaldo fez, né? Dar um pouquinho de valor para que aquela criança não nutra dentro do coração dela ódio ou raiva pelo seu genitor, que não vai levar a lugar nenhum.
O texto era esse, do Evangelho, mas para a gente terminar, eu queria trazer aqui exatamente nessa questão de pensar um pouco nos pais que abandonam. E aí eu trouxe essa mensagem do Vinícius no livro Nas Pegadas do Mestre, o problema da orfandade. Ali ele diz: só a ausência do amor que determina a orfandade. A gente vê que às vezes existem órfãos de pais vivos, que isso também é muito grave. Ao mesmo tempo, só a presença do amor pode extinguir. A orfandade está para o amor como as trevas estão para a luz. Um elemento é incompatível com o outro. Não podem subsistir ambos ao mesmo tempo. E ele destaca: ser mãe não é gerar filhos. Ser mãe é amar a infância. Mãe é uma expressão que significa carinho, dedicação, desvelo e sacrifício. Para que a criança não se encontre órfã, não basta que ela tenha ao seu lado a mulher que a gerou. É preciso que esta mulher seja sua mãe. Então, muito mais do que evitar o abandono das crianças, materialmente falando, fisicamente falando, que a gente possa evitar de abandonar emocionalmente. Se a gente tem um filho em casa, que a gente possa dar a ele não só o subsídio material, mas o suporte emocional e espiritual de que ele necessita para que ele possa crescer forte e saudável, fisicamente e mentalmente também. Então, neste mês que a gente homenageia as mães merecidamente, é importante também a gente homenagear todas aquelas mães, lembrar dessas mulheres, desses homens também que recolhem aquelas crianças, que abraçam aquelas crianças que fisicamente não são suas, geneticamente não são suas, mas que passarão a ser seus filhos de coração. Dessa forma, então, eu gostaria de convidá-los para a gente fazer a nossa prece de encerramento, para depois dar sequência ao trabalho de passes.